Olá, aluno da Oficina do Estudante, eu espero que você esteja muito bem para mais uma aula especial sobre as obras literárias dos grandes vestibulares. Eu sou o professor André, de literatura, obviamente, e trago hoje aqui uma análise especial para você sobre as Liras de Marília de Dirceu, leitura obrigatória da FUVEST para o ano de 2025. Trago não só uma análise literária, mas também uma contextualização do espírito de época, dos aspectos biográficos que tanto interferem no entendimento e na própria realização dessa obra, e, é claro, no contexto histórico que fundamentam a construção das poesias de Tomás Antônio Gonzaga. Você deve saber muito bem, uma obra literária, ela não é feita somente do seu aspecto literário especificamente, quer dizer, da parte escrita, dos textos em si, mas também dos seus fundamentos contextuais e dos seus fundamentos biográficos ou autobiográficos, já que a vida do autor e daqueles que estão à volta do autor muitas vezes interferem na composição da sua escrita. E a obra Marília de Dirceu traz muito desses aspectos biográficos e desses aspectos contextuais. Os grandes vestibulares, como a FUVEST, um dos principais deles, sem dúvida alguma, e não é por outra razão que você está aqui assistindo a esse vídeo, não é mesmo? A FUVEST sempre vai tratar da análise textual ligada ao aspecto contextual, levando em conta também as referências biográficas, autobiográficas, né, daqueles que estão ao redor do poeta. Quer dizer, sem eu levar em conta essas circunstâncias, essas situações que estão além do texto, ou seja, no contexto da obra, eu simplesmente não entendo. E, inclusive, isso é um dos fatores de dificuldades que acabam influenciando e afastando a gente aí da leitura da obra, porque é uma linguagem aí de séculos atrás. E por mais que os autores do período Árcade colocavam-se numa situação de simplicidade formal, uma linguagem de séculos atrás nunca é simples para nós, não é verdade? Então eu convido você aqui comigo, né, a iniciar essa viagem, né, não só levando em conta os aspectos literários da obra, mas também os aspectos históricos, né, os aspectos da vida do autor e também daqueles que estão ao seu redor, especificamente da sua amada. A Marília de Dirceu é a musa poética do autor e do eu lírico, o Dirceu. Dirceu, que na verdade é um pseudônimo, ou seja, nada mais do que um nome falso, um pseudônimo pastoril, como nós vamos ver logo mais, do poeta Tomás Antônio Gonzaga. É claro que eu preparei um material especial aí para a gente percorrer, né? Para a gente traçar esse percurso. E nesse material, que obviamente vou compartilhar com vocês aí logo mais, né? Ele consiste de 11 páginas específicas. Eu sugiro que você pause o vídeo quando não entender algum ponto ou quiser voltar em alguma explicação específica, numa análise mais aprofundada, né? Afinal, essa é a vantagem da gravação da nossa aula, né? A aula fica muito mais aí sob a sua autonomia, sobre o seu entendimento. Você pode pausar aí numa situação que exija alguma compreensão maior, uma reflexão um pouco maior da sua parte. É por isso que esse vídeo aí está totalmente à sua disposição, tá? Naturalmente, eu vou compartilhar com você aqui um vídeo, né? Aliás, uma apresentação específica, tá aqui, ó. Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, já vou compartilhar com você logo mais. Você ainda está me enxergando aí no vídeo. Vamos voltar aqui certinho para o compartilhamento, né? É aquele momento constrangedor, né? De toda a aula em que o professor tem que lidar com os recursos técnicos, né? E aí fica falando umas coisas enroladas. Tem aí o compartilhamento, tá aí. Com certeza você está enxergando aí agora o nosso compartilhamento. Vou botar para você enxergar certinho aí. Vamos apresentar os slides então, tá aí. Com certeza você enxerga então aí uma página cor de palha, onde está subindo o meu nome, análise literária. Tá aí uma capa muito bonita da editora Garnier, Marília de Dirceu, obra clássica do século XVIII, e um retrato do Tomás Antônio Gonzaga. O que nós observamos aí, né? Uma obra de 1792, final do século XVIII. Então, o que nós temos aí?
é a obra clássica do arcadismo, que é o estilo de época desse período literário específico, né? O século XVIII, gente, na literatura de língua portuguesa, quer dizer, tanto em Portugal quanto no Brasil, ele vai fazer revigorar, né, os aspectos da antiguidade clássica, né? Então nós vamos ter aí muitos elementos da literatura antiga do Ocidente, de linhagem grega ou de linhagem latina, sendo trazidos para obras dessa época. É por isso que o arcadismo ele também recebe o nome de neoclassicismo, né? Além de setecentismo, referente aos anos 1700, né? Neoclassicismo, referente ao quê? A um vigor renovado do classicismo, a literatura da antiguidade, né? Os antigos e clássicos padrões da literatura greco-latina. Então, no século XVIII, nós temos aí uma retomada dos valores clássicos, como já ocorrera no século XVI, chamado classicismo, né? Então, nós temos aí o período neoclássico da literatura. Só que nesse momento específico, né, recordando aí as nossas aulas regulares de literatura, o neoclassicismo ele dá uma ênfase especial aos valores do campo, a uma idealização da paisagem rural, que nós chamamos de bucolismo, valores do campo, bucolismo, valores bucólicos, nada mais, nada menos do que a idealização do campo. E eu friso aí a palavra idealização, por quê? Porque nós não temos aí um campo real, uma zona rural, como nós entendemos, assim, digamos, de maneira realista, de maneira objetiva e direta, tá? Trata-se, de fato, de uma idealização dessa paisagem, ou seja, não é uma paisagem real, é um campo perfeito, equilibrado, né? Digamos assim, o gramado sempre verde, tudo muito perfeito, tudo em perfeita harmonia numa vida entre os homens, os deuses e as musas desses homens e deuses, que acabam ganhando nomes poéticos, nomes falsos, né? Pseudônimos, os chamados pseudônimos pastoris, ou seja, né, nomes que acabam remetendo a essa vida bucólica, a essa vida campestre, a essa vida rural, mas a essa vida rural idealizada. Por isso o título da obra, né? As Liras, ou seja, os poemas líricos de Marília de Dirceu. Claro que essa Marília remete a uma personagem real, mas é um nome falso, é um apelido que se dá a essa musa poética. E esse apelido, por sua vez, é dado por Dirceu, que é o nome poético de Tomás Antônio Gonzaga. A gente vai falar bastante dele aqui. Tomás Antônio Gonzaga, né? Quer dizer, o autor, o poeta, a personagem real que está por trás dessa obra, né? Ele cria também para si próprio esse nome falso, Dirceu, que remete ao que é um pastor antigo. Então, Marília de Dirceu, nós vamos ter aí a conversa frequente ao longo dos poemas deste livro entre esse pastor amoroso, este homem que se idealiza e que dá a si mesmo esse nome falso, esse nome de pastor, Dirceu, referindo-se à sua amada Marília, essa figura clássica. Portanto, Liras de Marília de Dirceu, obra máxima do nosso arcadismo, e obra também, gente, que caiu muito já em vestibulares passados, né? Não é de hoje que ele está na lista da FUVEST, e também não é de hoje que se trata de uma obra muito recorrente, muito tratada, muito requisitada, de presença muito frequente em vestibulares Brasil afora, seja na FUVEST ou outros vestibulares, tá? Então, nós temos aqui Tomás Antônio Gonzaga, e uma curiosidade interessante da gente tratar, né? Tomás Antônio Gonzaga, ele não tem o seu rosto conhecido na realidade, né? Isso aqui é um retrato imaginário dele. Se você buscar aí num Google da vida aí, um retrato, né? Né? Uma fotografia não existe mesmo por ausência de tecnologia, mas um retrato aí pintado com o rosto de Tomás Antônio Gonzaga, você vai achar apenas suposições. Essa é uma delas, né? Então, normalmente o rosto do poeta é retratado assim, com esse perfil um tanto quanto romântico, né? Um perfil bastante fino, cabelos longos, mas na verdade os artistas não fazem ideia de como seria o rosto do poeta, tá? Ele seria assim, mas é uma hipótese, não se faz ideia, né? Os homens do século XVIII aí costumam ter o rosto desconhecido, né? Mesma coisa acontecia com um contemporâneo famoso do Gonzaga, que é o nosso famoso Joaquim José da Silva Xavier,
O Tiradentes, ele próprio. O que tem a ver Tiradentes com Tomás Antônio Gonzaga? Será que eu enlouqueci, né? Por que eu estou fazendo uma comparação aleatória? De jeito nenhum, né? O Tiradentes, famoso Tiradentes, né, responsável pelo nosso feriado de 21 de abril, é a figura mais conhecida da Inconfidência Mineira, um movimento político aí contrário aos pesadíssimos impostos, né, determinados pela metrópole portuguesa à colônia brasileira, né? Tiradentes, o rosto mais conhecido desse movimento, né, imolado no Rio de Janeiro, né, enforcado, né, e depois aí despedaçado, né, nas partes do seu corpo, como você conhece muito bem, esquartejado, né, como se costuma dizer. Ele participou desse movimento aí na mesma época do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Então, os dois foram aí, digamos, né, confrades inconfidentes. Cada um recebeu um castigo diferente, né? Aliás, tivemos muitos intelectuais envolvidos aí, Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, né, outro importante poeta árcade, entre outros autores. Tomás Antônio Gonzaga foi um deles. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho na biografia do poeta que ele recebeu uma pena diferente, uma pena pesada, mas um pouco mais branda, é claro, né, do que a morte e muito menos, né, do que o esquartejamento. Tomás Antônio Gonzaga sofreu uma pena de degredo. A gente vai ver daqui a pouquinho nos seus aspectos biográficos, né? Ele foi mandado para fora do Brasil involuntariamente, foi passar o resto dos seus dias no continente africano, como nós vamos ver, né? Então, assim como o rosto de Tiradentes não é conhecido, ele é apenas idealizado, você lembra muito bem, né? Tiradentes é muito retratado como se fosse uma espécie de Messias, né? O rosto dele é muito aproximado, hipoteticamente, da figura ocidental de Jesus Cristo, como você bem conhece, né? Cabelos longos, barbas compridas, né? A mesma coisa acontece com o Gonzaga. Claro que o rosto é diferente, você tem aí um perfil mais romantizado, mais afinado, vamos dizer assim, mas a verdade é que a gente não faz ideia de como era de fato, né, realmente o semblante, a feição, o rosto do poeta que é o nosso personagem de hoje. Isso é interessante, né, para você saber aí que a figura de um autor é muito romantizada, muito idealizada com o passar do tempo. Vamos para a imagem seguinte aqui, né? Finalmente, aí a gente vai tratar dos aspectos biográficos do autor. O que você tem que saber sobre ele, né? Gonzaga nasceu em Portugal. Interessante isso, né? Ele não é português para todos os efeitos. Ele é um poeta brasileiro, não tenha dúvida disso, né? Maior representante do nosso arcadismo literário. Mas ele viu a luz do dia pela primeira vez em Portugal, nasceu lá na cidade do Porto, né? Perdeu a mãe muito cedo, né? Mal chegou a conviver com ela, e veio com o pai ainda muito menino para o Brasil, né? Tinha 8 anos de idade, veio com o pai para o Brasil. O pai era um homem da área jurídica, né? Um homem que lidava com o direito, né? E, aliás, num grau de importância bastante elevado, né? Foi nomeado ouvidor-geral de Pernambuco, o menino veio com ele, o menino também ingressou na área de leis, nada muito diferente aí entre as famílias abastadas da época. O garoto aí passa a maior parte da sua juventude no Brasil, mas ainda na adolescência vai estudar em Portugal, como muitos outros jovens da época, jovens ricos, né, jovens abastados. Ele se forma em direito, né, em Coimbra, depois volta para o Brasil, onde se estabelece como ouvidor-geral de Vila Rica, né, o mesmo cargo do pai dele, só que agora na cidade de Vila Rica. O que eu tenho que saber sobre Vila Rica? É importante isso? É claro que sim, né? Senão eu não estaria levando em conta aqui para você. Vila Rica, hoje conhecido como Ouro Preto, essa cidade existe até hoje, né, uma cidade histórica de Minas Gerais. À época ela era muito mais importante ainda, né? Não era somente uma cidade histórica, era também aí o centro nervoso, o centro econômico, né? Um grande centro político também da colônia na época, já que nós estamos falando do século XVIII. E aí entra o contexto histórico, né? Século XVIII no Brasil, nós temos uma importância muito grande a região de Minas Gerais. E Vila Rica era a cidade principal, né? Lembre-se, Belo Horizonte não existia ainda, né? Demoraria séculos para ser fundada, né? Nem vem ao caso agora. A grande cidade era Vila Rica. Em Vila Rica nós temos então aí a concentração do poder econômico, não só de Minas Gerais, mas da colônia como um todo, né? Naquela época já digamos,
o poderio econômico do extrativismo vegetal, né, da cana-de-açúcar no Nordeste, havia sido substituído pelo poder econômico, né, do extrativismo mineral. Então, nós temos a exploração de metais preciosos, né, pedras preciosas, em Minas Gerais, que não tem esse nome, né, à toa, Minas Gerais, evidentemente. E Vila Rica era o centro nervoso aí da colônia, podemos dizer assim. Então, eu já espero criar na sua mente aí um contexto histórico, social, em que o Tomás Antônio Gonzaga é uma personagem de extrema importância política. Então, gente, quando é delatada a Inconfidência Mineira e Tomás Antônio Gonzaga é envolvido nessa delação, é óbvio que isso consiste num escândalo político muito grande e ele vai ser punido. A punição vai consistir no quê? Na morte? Não, né? Vai ser uma punição tanto quanto mais branda do que aquela que Tiradentes sofreu, né? Gonzaga vai ser punido com o degredo, né? Um exílio involuntário na África. Então ele vai para a colônia portuguesa de Moçambique, no norte aliás, no extremo sul da África, perdão, né? E lá ele vai viver o resto dos seus dias, tá? Vai morrer em 1810, já idoso, né? Vai constituir família com uma moça portuguesa, a gente vai falar dela daqui a pouquinho lá. Ele vai viver até bem, vai constituir fortuna, vai se tornar um homem até importante, vai ocupar cargos jurídicos em Moçambique, só que nunca mais vai pisar os pés no Brasil e nunca mais vai ver a sua noiva. Ele tinha deixado uma noiva adolescente aqui, uma jovem, chamada Maria Doroteia. A gente já trata dela e você, é claro, já deve deduzir que se trata da nossa Marília. Marília será o nome poético dessa jovem Maria Doroteia, a noiva que o poeta Gonzaga havia deixado aqui na colônia, claro, né? Não se pode dizer que que ele a tivesse abandonado, já que o seu exílio foi forçado, né? Então ele sai daqui certamente com muita saudade no coração, né? Com muita mágoa no seu peito, deixando para trás a sua amada Maria Doroteia, sua jovem noiva. E é óbvio que o poeta Gonzaga se inspira nessa amada Maria Doroteia para compor a obra-prima Marília de Dirceu, né? É interessante deixar um outro ponto aqui, que não tem nada a ver diretamente com Marília, mas com a obra do poeta. O Gonzaga, gente, ele teria escrito, né? Eu digo assim, teria escrito, porque é uma obra atribuída a ele, os estudiosos atribuem a ele, né? Não chega a ter a assinatura dele. Um livrinho chamado Cartas Chilenas, né? Claro que eu não vou entrar no debate, na discussão sobre essa obra, porque não foi ela a eleita para a lista de livros da FUVEST. Mas é interessante saber que ele escreveu esse livro, que é um livro de crítica política, em forma de versos, né? São versos satíricos contra o governo de Minas Gerais da época. Isso é para mostrar o quê? Que o Gonzaga, gente, ele era um homem do seu tempo, muito ligado às questões do seu tempo, um combativo, um homem político mesmo, né? Um homem muito ligado às questões políticas, sociais, econômicas do seu tempo. Então, quando a Inconfidência Mineira é deflagrada, né, e a sua vida pessoal é virada de ponta cabeça em Vila Rica, e ele é obrigado a se desterrar para Moçambique, ele já era um homem muito conhecido pelas suas posições, né? Uma figura aí de certa polêmica, né? Embora o livro Cartas Chilenas fosse mantido em segredo de autoria, né? Assinado também com um pseudônimo no seu tempo. Isso é para contextualizar o fato de que o poeta Tomás Antônio Gonzaga, o jurista Tomás, o homem de leis Tomás Antônio Gonzaga, era também um homem dado à polêmica, né? Era um homem combativo, é um homem que, se fosse vivo nos dias de hoje, né? Se fosse uma pessoa atuante nos dias de hoje, seria certamente uma figura polêmica, né? Uma figura que certamente seria autora de muitas críticas positivas ou negativas, né? Dentro do contexto social e econômico brasileiro. Por isso vale a pena estudar a sua vida, e a produção da sua obra poética está totalmente ligada à sua produção como jurista, tá? E à sua vida pessoal. Nesse livro, Marília de Dirceu, que é o objeto da nossa análise nesta aula, nós temos o poeta tratando de amor, é óbvio, né? Ele se declara a sua amada Marília, né? Ele transfigura, quer dizer, ele transforma, ele transporta da sua realidade concreta, da sua vida real,
tá? Para a literatura, esse amor. E transforma esse amor real, esse noivado real, digamos assim, né, no canto poético, né, no fingimento poético, no qual ele, o poeta Gonzaga, se transfigura no eu lírico chamado Dirceu, o pseudônimo Dirceu, o pastor Dirceu, esse que declara o seu amor, de uma maneira ou de outra, à amada Marília. Marília, que é o quê? A transfiguração poética da sua jovem noiva. Então é uma figura inspirada. Claro que não é a mesma coisa, é evidente, né? A realidade é uma coisa totalmente diferente dos aspectos artísticos, literários, ficcionais, né? Mas é óbvio que essa inspiração existe, né? E muitos traços da realidade, tanto da realidade biográfica quanto da realidade política, social, econômica, estão transfigurados, estão aí convertidos para a obra poética do autor. Beleza? Então, fundamentalmente, da vida do poeta é isso que nós temos que saber, né? A tal Marília, olha que interessante, né? Pesquisei e trouxe para vocês aqui um retrato dela num selo antigo dos Correios do Brasil, né? O retrato dela já é mais próximo da realidade, porque ela viveu muito mais tempo, né? Ela chegou quase aos 90 anos de idade, isso é uma expectativa de vida totalmente fora da realidade, né? Considerando o século XVIII e XIX, né? Só para você ter uma ideia, quando ela morre, em 1853, né, já fazia 43 anos que o Gonzaga havia morrido lá na África, né? Ela nunca mais o viu, né? Ela morreu idosa, né, idade extremamente avançada, nunca mais se casou, coisa interessante, né? A gente observar, ela nunca mais se casou, não se sabe por que exatamente, né? São pontos obscuros. Ela viveu uma vida muito recatada, muito discreta, né? Ela viveu tanto tempo que ela chegou a ser fotografada, né? Tem uma fotografia dela já idosa, né? Na época em que ela foi fotografada já existiam algumas técnicas primitivas de fotografia, né? O chamado daguerreótipo, um tipo de fotografia primitiva, tanto tempo que ela viveu, né? Pra você ter uma ideia, ela nasce ainda na metade do século XVIII, né? Em 1767, e morre, né, no segundo reinado. Quer dizer, quando ela nasce, o Brasil está longe de deixar de ser colônia de Portugal, e quando ela falece, o Brasil já estava aí sob o reinado de Pedro II. Olha só o espectro histórico, né, que ela acabou vivendo. É a nossa Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. E é claro que você não precisa decorar o nome dela de jeito nenhum, né? Maria Doroteia, né? Maria Doroteia, simplesmente, que tem um apelido, né, um pseudônimo poético muito parecido na obra que nós tratamos aqui, Marília, né? Então, você já sabe, né, depois que a Inconfidência Mineira é delatada, o noivado se encerra automaticamente, o poeta é desterrado, vai para Moçambique, nunca mais reencontra a sua amada, só que ele ainda não havia concluído a sua obra. Olha que interessante. Então, no começo da obra, saiba disso, né? Se você está com seu caderno aí, né? Seu fichário, suas folhas de anotação, não deixe de colocar isso aí lá. O quê? Numa primeira parte da obra Marília de Dirceu, você tem o eu lírico muito feliz, muito seguro, muito orgulhoso da sua condição. A gente vai ver isso em detalhes na leitura da obra, claro, né? Daqui a pouquinho. Mas à medida em que o tempo passa, o poeta se afasta do seu objeto de amor. O que que vai acontecer? A nossa Marília vai continuar inspirando o eu lírico, só que aí a obra vai mudar de caráter, né? Vai revelar aí muita tristeza, né? Vai revelar muita angústia, muito desespero. E aí nós teremos, né, a mesma obra, claro, mas com um caráter diferente, dependendo da parte que for abordada, tá? Fica esperto nisso aí que a gente vai tocar daqui a pouquinho, certo? Antes da gente entrar na obra, né, como um todo, antes da gente analisar os textos em si, vamos retomar um pouquinho do estilo do arcadismo, né, recordando um pouquinho aí daquilo que você vê nas suas aulas regulares de literatura. Vamos lembrar que arcadismo remete à Arcádia, né? O que é a Arcádia? É o campo ideal, né? Um lugar mitológico, idealizado, em que nós temos a convivência harmoniosa de homens, deuses, né? Lembra que a mitologia clássica se faz sentir aqui, né? Homens, deuses,
animais e, é claro, as musas poéticas, né? Então, nós temos aqui uma idealização total do campo, da zona rural, né? Eu não tenho o campo real, obviamente, eu tenho uma idealização desse campo, né? E nessa idealização se manifestam três características básicas, fundamentais, né? Que eu destaquei aí na cor azul no comecinho da nossa página. Clareza, simplicidade, equilíbrio formal. Clareza, simplicidade e equilíbrio formal são características do texto, né? Então, o texto ele está totalmente em oposição ao estilo barroco. Lembra do estilo barroco, que é o estilo anterior? Muito marcado pelo excesso, né? Muito marcado pela verborragia, muito marcado por figuras de linguagem complexas, por oposições, por uma linguagem difícil, truncada, exagerada. O arcadismo propõe no seu lugar o quê? A simplicidade, uma simplificação da linguagem, né, gente? É óbvio, quando a gente pega um poema do arcadismo hoje, ele pode parecer nada simples, né? Tem 200 anos, mais de 200 anos de composição, de escrita, é evidente, é difícil para nós de qualquer maneira, mas o arcadismo, em relação ao barroco anterior, é um estilo muito marcado e sim, por essa simplicidade, esse equilíbrio, uma linguagem mais clara, né? Uma retomada dos valores clássicos de simplicidade. E aí é que entra o bucolismo. O que é o bucolismo? Bucolismo é a valorização da natureza, a idealização da natureza, natureza mesmo, né, no sentido rural da palavra, no sentido campestre. Então você tem uma oposição aos valores urbanos, uma oposição à cidade. Porque a cidade representaria para o pensamento Arcade o quê? O excesso, a mentira, a volúpia, a trapaça, né? A acumulação de bens, a complexidade da vida. Isso tudo é oposto à simplicidade, ao equilíbrio, né? A uma vida leve. Claro que nós estamos falando aqui de ficção, né? Apenas do universo artístico e literário. Então, toda essa fantasia de uma vida de pastores não passa disso. Uma fantasia, obviamente. E é claro que no bojo, né, da sequência dessa idealização da paisagem, ocorre também uma idealização do objeto amado. Então, dentro desse mundo campestre ideal, dentro desse mundo paradisíaco, mitológico, bucólico, nós temos a amada, nós temos a figura da mulher Árcade como uma mulher idealizada também, sob os moldes clássicos, né? Então, como é que a Marília vai aparecer nesse mundo clássico? Ela vai aparecer idealizada, ela vai aparecer perfeita, ela vai aparecer como uma figura sem conflitos, tá? Agora nós temos condição de adentrar a obra como um todo, né? Marília de Dirceu como um todo. Então, recapitulando de maneira aí bastante prática, bastante sintética, lembrando aquilo que a FUVEST pode cobrar, né? A vida do poeta, Tomás Antônio Gonzaga, era um homem das leis, ele era um jurista, ele era um homem da cidade, obviamente. Entenda bem, então, que essa idealização do campo é apenas objeto de literatura, é uma idealização clássica, não passa disso, tá? Então, Tomás Antônio Gonzaga, um homem muito bem sucedido no aspecto social, econômico, né? Ouvidor geral de Vila Rica, né? Um homem importante no seu tempo, né? Um homem do seu tempo, né? Ele tem uma influência muito grande da sua obra, né? Permeando a sua vida. Tá? Então, a vida e obra acabam se permeando aí. Tem aspectos biográficos e autobiográficos aí, assim, de maneira muito íntima na sua obra. Da mesma forma, a biografia da sua musa, da sua amada, né? Da Marília, que era, na verdade, a transfiguração, a recriação poética, a figura literária da sua noiva. Tá? Aí, desligando-se um pouquinho, né, obra e vida, o poeta seguiu a sua vida, né, depois do exílio, depois do degredo em Moçambique, casou-se com outra mulher, constituiu família, fez fortuna, inclusive, né, o sogro dele era uma pessoa muito rica, né, a mulher com quem ele se casou, aliás, né, o nome dela apareceu agora há pouco aí, Juliana de Mascarenhas, já era uma jovem viúva na época, né, casa-se com Tomás Antônio Gonzaga, constitui família com ele, vive uma vida de respeito, né, uma vida
convencional lá, que não tem nada a ver com a obra em si. Mas essa parte anterior da vida do poeta, né, o que envolve até a Inconfidência Mineira, o seu envolvimento político, o seu noivado frustrado com a jovem Maria Doroteia, tudo isso está no cerne da obra Marília de Dirceu, em todas as suas partes, ok? Então vamos lá, vamos seguir. O livro é dividido, gente, em 2 ou 3 partes. Por que eu falo 2 ou 3, né? Que imprecisão é essa? É o seguinte, no tempo desse livro, gente, é óbvio que não havia ainda imprensa no Brasil. Só seria instituída mais tarde por Dom João VI, tá bom? Então, o livro era manuscrito, então rolavam aí versões da obra. Para alguns estudiosos, Gonzaga teria escrito em 3 partes, para outro em 2 partes. Só que a obra é a mesma. A primeira parte é a parte árcade, propriamente dita, é a parte que não deixa muitas dúvidas, né? É a parte marcada pela celebração do campo, né? Pela idealização da paisagem, enfim, pela natureza bucólica que eu destaquei aqui no nosso material, na nossa página, certo? Ligada a essa natureza bucólica, nós temos a idealização da mulher, da amada, da musa, né? Então nós temos ali uma mulher ideal, a amada Marília. Então, a primeira parte, a parte 1, né, de Marília de Dirceu, é a chamada parte árcade, propriamente dita, né? É a parte, assim, convencional, em que nós temos o tratamento da musa poética dentro da paisagem, seguindo, assim, de maneira totalmente canônica, né? Ou seja, de maneira totalmente regrada, né? O sistema de literatura do arcadismo, do neoclassicismo. Então, são poemas muito parecidos nesse tratamento regular da paisagem e da musa poética, tá? Uma curiosidade, pessoal, que não interfere em nada o entendimento do livro, para você saber mesmo, os poemas desse livro, eles são conhecidos como liras. Está escrito aí, né? Liras, 33 liras na primeira parte. A primeira parte tem 33 liras. Professor, o que isso significa? Nada mais são do que 33 poemas de amor, lira, poema sentimental. Lembra do gênero lírico, né? Que a gente estuda nas aulas regulares de literatura? Gênero lírico, gênero épico, gênero dramático. O lírico é aquele que fala dos sentimentos do eu lírico, da voz poética. Então, quando você chama um poema desses de lira, nada mais é do que um poema de amor. Então, são 33 poemas nessa primeira parte, que é uma parte convencional, né? A parte que segue as regras do arcadismo aí como um todo. Tudo bem? A segunda parte seria um pouquinho maior, 38 poemas, só que aí entra, né, um aspecto novo para você entender. Essa segunda parte, como ela teria sido escrita já num período de afastamento do poeta em relação à sua noiva, ela não seria mais idealizada, perfeita, harmoniosa. Muito pelo contrário. Está escrito aí, ó. Ela é tensa, amargurada, exagerada, emotiva, sentimental, né? A parte 3 já teria sido escrita na África, né? Ocorre essa hipótese aí por parte dos estudiosos. Para efeitos de vestibular, de prova, de questões, isso não tem diferença nenhuma, né? Isso é só uma questão teórica. Então, para alguns autores, o poeta teria escrito de uma vez só essa segunda parte. Para outros autores, haveria uma terceira parte, entende? Escrita já no exílio. Para alguns autores, então, a terceira parte estaria acoplada à segunda, seria uma coisa só, né? Para alguns autores, haveria ainda um distanciamento maior. Mas a única coisa que você precisa saber em relação a isso é que segunda parte e terceira parte, elas têm o mesmo espírito, elas se complementam, elas têm o mesmo tom. Que como é que é? É um tom amargurado, é um tom pesado, é um tom que não é mais cheio desse equilíbrio, dessa pureza, dessa simplicidade que a gente vê na primeira parte. Né? Na leitura dos poemas, eu tenho certeza que isso vai ficar bem mais claro para você. Mas guarda essa informação por enquanto, escreve isso aí no seu caderno, no seu fichário, no seu bloco de anotações, né? O livro, ele claramente ele tem dois espíritos, dois tons, duas formas de concepção, tá? Uma primeira parte, o livro é Árcade, convencional, né? Segue o espírito da época, né? O pastor Dirceu, ele é orgulhoso, alegre, ele tem orgulho da paisagem e ele celebra a beleza da sua amada, tá?
E na segunda, terceira parte, nós temos aí uma reviravolta, o mundo vira de ponta cabeça. Nós temos aí ainda o amor do poeta pela sua amada, só que nós temos muito mais um espírito amargurado. Por quê? Porque nós temos o poeta distante da sua amada e também da sua terra, distante da sua paisagem, distante das suas coisas, distante do seu contexto, dos seus amigos, enfim. Isso se revela numa poesia muito triste, muito pesada, muito amargurada. Parece que tem sombras sobre essa poesia, tá? Prosseguimos, vamos em frente. Agora a gente entra na parte interpretativa. A gente entra aí no ponto principal da nossa aula, que é a análise textual. E é uma análise textual ligada, é claro, a esses aspectos biográficos. Eu repito e eu insisto, a gente não consegue entender os poemas do livro se a gente não entender, primeiro, o aspecto biográfico, tanto da Marília quanto do Dirceu, né? E o aspecto do contexto histórico, político, social e econômico. Já passamos disso, e eu digo a você de novo, se você teve dúvidas, se você não entendeu, se pareceu confuso, né? Esse apontamento histórico, geográfico, né? Contextual e até biográfico, volte o vídeo, né? Assista novamente as partes que você não entendeu, né? Ou pause o vídeo, vá pesquisar esses aspectos históricos, né? Os seus apontamentos nas aulas de história, que sempre vão ajudar. Que agora a gente entra no aspecto propriamente literário da nossa análise. Então vamos parte a parte, né? Eu vou trabalhar aqui com vocês parte 1, parte 2, e eu vou considerar também uma parte 3, muito ligada à parte 2, como você se lembra, não é mesmo? Então vamos lá para a parte 1, né? Como é que começa o texto? O Dirceu se apresenta, lembra, né? O poeta Tomás Antônio Gonzaga, ele utiliza essa figura literária, esse fingimento, né? Ele finge que é um pastor chamado Dirceu, simplesmente Dirceu. E ele está falando com a sua amada Marília. Mas cuidado para uma coisinha, tá? Eu disse, ele fala com Marília, só que nós não temos um diálogo, está escrito aí, ó, na quarta linha, nós temos um monólogo. Isso é uma coisa que você também deve anotar. Um monólogo. Então, é o Dirceu falando sozinho o tempo todo, e isso é no livro inteiro, viu? De cabo a rabo, nós temos o Dirceu, só ele falando. A mulher, a figura feminina, apesar de ser idealizada, de ser colocada num pedestal, enfim, né? De ser tratada como uma verdadeira musa, a mulher não fala, ela não se coloca, ela não se põe, né? Ela serve apenas como um vocativo. Então é muito frequente essa construção sintática, né? O eu lírico dizendo assim: olha, Marília, veja, Marília. Então, Marília. Então, o nome da Marília aparece muito, ela é muito descrita, muito caracterizada, né? Porém, ela mesma não se pronuncia, ela não fala. Então, nós não temos um diálogo, nós temos um longo monólogo do pastor Dirceu perante a sua amada Marília. Isso tem que ficar bem claro, né? Como eu já disse, nessa primeira parte nós temos aí o retrato de um campo, né, de uma zona rural completamente idealizada, né? O nome disso é bucolismo, né? Não erre a grafia dessa palavra, está bem colocada ali, o bucolismo. E esse campo tão idealizado, tão bonito, tão perfeito, tão agradável, é o que nós chamamos de locus amoenos. Que negócio é esse, né? Tá no finalzinho ali da nossa página, você pode ver, né? Locus amoenos, local ameno. Essa expressão, gente, que é uma expressão em latim, né, que se justifica pelo fato do latim ser uma das duas grandes línguas antigas do Ocidente, né? A outra é o grego, claro, né? E o latim é usado aí porque, obviamente, ele é mais próximo do português. Locus amenos, local ameno, lugar agradável, lugar gostoso, lugar bom, né? Lugar aprazível, né? Lugar gostoso. Esse local gostoso é o campo, né? E, assim, antigamente, o poeta que espalhou, que disseminou esse lema, foi o poeta latino Horácio, poeta do século I, né? Portanto, poeta da antiguidade latina, poeta Horácio, ele desenvolveu algumas palavras de ordem, né? Algumas frases, alguns lemas. Esses lemas são o quê? São como se fossem ideias, bandeiras ideológicas, né? As que mais aparecem nessa primeira parte são justamente o locus amenus, que nada mais é do que a idealização do campo. Outra chamada, está escrita aí, ó,
Fugere urbem, né? Fugere urbem, a primeira que eu cito aí, né? Logo antes do locus amenus. Porque para eu chegar ao local agradável, eu preciso sair da cidade. Dá para você deduzir, né? Fugere urbem, fugir, fuja da cidade, saia da cidade. Por quê? A zona urbana, a cidade, representa o caos, representa a mentira, representa a busca excessiva por riquezas, por bens materiais, ou seja, tudo que vai contra a simplicidade do arcadismo. Fugere urbem. Então, primeiro, fugir da cidade, ir para o campo. E aí, quando eu vou ao campo, finalmente eu consigo aproveitar o meu tempo, desfrutar dos bens que a natureza me concede, que é o que você já conhece, né? O famoso carpe diem, né? Literalmente, carpir o dia, quer dizer, cultivar o tempo, aproveitar o tempo. Mas eu só consigo aproveitar o tempo se eu estiver num local agradável, no locus amoenus. Ou seja, se eu já tiver saído, se eu já tiver escapado da cidade, né? Dos malefícios da zona urbana. Então, esses três lemas aparecem de maneira obsessiva na primeira parte, né? O campo é um lugar agradável, porque a cidade não presta, né? E ali no campo nós podemos curtir o tempo. Esse é o convite que o poeta faz a Marília. Então, se você pegar os 33 poemas que aparecem na primeira parte, na parte 1, você tem esse espírito. Eu espero que esteja claro para você. E agora nós vamos ver. Você vai ver como que a nossa interpretação fica facilitada agora, não é mesmo? Porque, repito, nós já conhecemos a biografia, tanto da Marília quanto do Dirceu, nós conhecemos o contexto histórico em que eles conviveram, e agora esse momento inicial de felicidade, quando o noivado real ainda existia, e o poeta se mostrava de maneira muito orgulhosa, de maneira muito bonita, de maneira muito sedutora, né, para sua amada poética. Eu destaco aqui, gente, as duas primeiras estrofes da Lira 1, quer dizer, a abertura do livro, né? E por que que eu escolhi esses fragmentos para a gente trabalhar? Porque eles representam muito bem todo o tom que vai ser trabalhado na sequência. Então vamos ler com atenção, e é claro que eu volto fazendo a interpretação, né? Então vamos ficar atentos aqui. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela. Graças à minha estrela. Vamos voltar ao início da estrofe para a gente interpretar legal aí, né? O que que nós temos? O eu lírico diz assim, eu, já começa se colocando, né? Num primeiro lugar, quer dizer, eu, Marília, como vocativo. Então ele está falando de si próprio. Marília é só um vocativo, você compreende? Ele está falando com Marília, mas quem se põe é ele. Eu, eu. O que importa é ele. Eu. Eu não sou um vaqueiro qualquer. Você pensa que eu sou qualquer um? Não. Um vaqueiro aí que vive aguardando o gado alheio, um cara de trato tosco, uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, uma pessoa que é um homem que é grosseiro de expressões. Eu não, né? Então ele está dizendo que é um homem refinado. Ele vive no campo, mas é um homem refinado. Ele não é um cara queimado de sol ou do gelo. O gelo também não me queimou, quer dizer, eu tenho um aspecto bonito. Então ele se põe como um homem bonito e um homem que tem propriedade. Olha o que ele diz, ó. Tem o próprio casal e nele assisto. Assisto significa, neste caso, não ajudar e nem ver. Significa morar. Morar é um outro sentido do verbo assistir, que talvez você não conhecesse, agora conhece, né? Então eu moro num local próprio, numa pequena chácara, né? Um casal, não é uma dupla de pessoas, né? Tem o próprio casal, eu tenho uma casinha própria, uma chacrinha, digamos assim, e moro ali, é minha propriedade. Olha como o eu lírico tem orgulho da sua propriedade. Qual que é o grande orgulho do Dirceu? O grande orgulho do Dirceu é ser um homem livre, ser um homem autônomo, é ter os seus próprios bens. E olha o que ele diz: a minha residência me dá vinho, legume, fruta, azeite. Olha como ele enumera os 4 elementos: vinho, legume, fruta, azeite, né? Elementos que ele tira da terra, riquezas que ele tira da terra, da sua própria terra, o que é o mais importante. Então ele planta a uva, ele colhe o legume, fruta, ele mesmo planta as oliveiras, das quais ele tira as azeitonas, das quais produz o seu azeite, vinho, legume, fruta, azeite. Como é que eu me sustento? Eu me sustento com recursos da minha própria terra. Então anote aí, né?
Note aí que o eu lírico, ele faz um elogio da individualidade, da propriedade privada, olha o contexto histórico social. Fazendo um parêntese aqui, queridos, a FUVEST, no seu vestibular, né, quando cobra as questões de literatura, não quer saber apenas da análise literária, não vai perguntar só qual é a metáfora presente ali, qual o número de sílabas poéticas, esse tipo de coisa, tá? Quer saber também e principalmente o que isso tem a ver com aspectos históricos e ideológicos. Então você tem aqui claramente um elogio da individualidade, da propriedade privada, né? Da inteligência individual do homem. Então você tem aqui um homem iluminista. Lembre-se bem, o século XVIII é o século do iluminismo. É o século em que o homem resgata uma filosofia em que se coloca a razão em primeiro lugar, a ação humana, a intervenção humana na natureza. O pastor Dirceu, mesmo sendo um homem do campo, tem como maior orgulho o quê? Sua propriedade, seus bens, os seus recursos, o seu poder, a sua força individual. Tá? Eu tenho legume, vinho, fruta, azeite, eu tenho o maior orgulho disso. Né? A roupa dele é feita com as lãs que ele tira das próprias ovelhas, né? O leite que ele bebe, né? É tirado dos seus próprios animais. E no fim ele diz no refrão, veja bem, graças Marília Bela, graças à minha estrela. Essa palavra estrela com a inicial maiúscula significa sorte, destino. Então ele diz que tudo que ele tem é graças a quê? Né? Ele diz, então, Bela Marília, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graças ao meu próprio destino, graças à minha sorte, graças ao homem que eu sou. Então, o espírito dessa primeira estrofe vai se alastrar por toda a primeira parte de Marília de Dirceu. Eu continuo aqui com a segunda estrofe, fechando aqui essa parte 1, ó, prestando muita atenção. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela. Graças à minha estrela. Você vê que o refrão tá aí, né? Se repetem as mesmas palavras. E o eu lírico agora fala da sua beleza e da sua capacidade artística. Ele diz que olhou o seu rosto, né, numa fonte, como se fosse um espelho, né? Espelho d'água, e percebeu que o ano ainda não cortou, não machucou o seu rosto, né? Ele ainda está bonito, né? Os pastores que moram ali perto dele respeitam o seu poder, né? Você tem aí a metonímia do cajado, né? O bastão do pastor, quer dizer, os homens aqui todos me respeitam, sou um homem respeitado aqui, né? E quando eu toco a minha sanfoninha, o próprio Alceste, né? Que é uma referência a música, o próprio Alceste. O próprio Alceste é um nome latino, né? Que faz uma referência aos antigos pastores da Roma clássica. Quer dizer, até um artista da antiguidade teria inveja da minha sanfona. Você vê que o eu lírico tem orgulho da sua produção. E ele diz que com a sua sanfoninha ele entra em concerto, né? Concerto no sentido musical, né? Concerto com C, com a própria voz celeste. Então a sua música toca até o céu. E ele não canta letra que não seja sua. Olha o orgulho dele. Quer dizer, eu só canto as minhas produções próprias, eu só toco aquilo que eu componho. E os outros ainda têm inveja de mim e todo mundo me respeita. E tudo graças a quê? Ao meu talento, ao meu pensamento, aquilo que eu sou. De novo aqui o elogio da individualidade, né? Você tem aí o predomínio do sentimento do orgulho. O orgulho é o que predomina, mais do que o amor, o orgulho, né? Um amor próprio muito grande da parte do eu lírico. Anote isso, que isso é importante, tá? Espero que tenha ficado claro essa situação. Essa primeira parte tem que ser entendida como o quê, né? Como uma ênfase do eu lírico aos aspectos da paisagem, que é perfeita, né? A beleza de Marília, sem dúvida alguma, mas ela não passa de uma figura de interlocutor. Porque, principalmente, nós temos o monólogo do Dirceu elogiando, digamos, o seu próprio desempenho nessa paisagem. Então é o orgulho do poeta vivendo aí sob esse modelo antigo, né? Antigo no sentido clássico. Espero que esteja bem entendida essa primeira parte, porque a segunda, que a gente já vai encaminhar na sequência, ela é totalmente diferente. Baseado no que nós falamos agora há pouco lá. Você já tem aqui o poeta
se manifestando, veja bem, o poeta Gonzaga se manifestando pelo eu lírico Dirceu no sofrimento que ele passava. Então, o eu lírico Dirceu agora, ele não mais está naquele local agradável, gostoso, maravilhoso, incrível, né? O chamado locus amoenus, lembra? O locus, um local agradável. Este local agradável foi substituído por uma situação infernal, que nós chamamos de locus horrendos. É isso mesmo. Esse locus horrendos, gente, ele não é um lema clássico, ele não tem nada a ver com Fulgere Urbem, Carpe Diem, tudo aquilo lá que era trabalhado pelo poeta Horácio e pelo próprio Dirceu na primeira parte, tá? O locus horrendos é um nome que se dá, então, a esse lugar horrível, essa prisão, esse inferno, motivado pela prisão do poeta, que estava esperando o julgamento, que por sua vez o acabaria levando ao desterro em Moçambique, tá? Locus horrendos, cujo significado é muito óbvio, né? Local horrível, local horroroso, local terrível, né? Mas o mais importante é o que eu vou dizer agora sobre esse locus horrendos, tá? É o seguinte: nesta segunda parte do poema, preste bem atenção, segunda parte do livro, melhor dizendo, o Tomás Antônio Gonzaga já não é exatamente aquele poeta exemplar do arcadismo. Nós dizemos que aqui ele já antecipa certas características que seriam trabalhadas bem mais tarde no romantismo. Aí você pensaria, professor, então eu posso dizer que essa segunda parte e a terceira parte, né, que vem depois, são partes românticas? Então o poeta é romântico? Não. Guarde bem isso. Tomás Antônio Gonzaga, para todos os efeitos, é um poeta dentro do estilo do arcadismo. Não tenha dúvida disso, não tem pegadinha, é isso mesmo. Tomás Antônio Gonzaga é arcade. Mas especificamente na parte 2 e na parte 3 das Liras de Marília de Dirceu, o poeta antecipa valores que seriam intensificados no romantismo. Então, nós dizemos que, especificamente, veja bem, especificamente nessas duas partes, a expressão do poeta é pré-romântica. Então, estes poemas são pré-românticos. Né? Eu me repito, Gonzaga é Árcade, só que de tal modo ele está atormentado pelos sentimentos negativos, né, nessa reta final do livro, que ele é tão emotivo, tão sentimental, tão atormentado, tão desgraçado, que ele é aqui, neste momento, né, ele é uma expressão pré-romântica, tá? Isso acontece também na poesia do arcadismo português com o poeta Bocage, né? Mas isso é uma outra história. Mas aqui, na literatura brasileira do século XVIII, em pleno arcadismo, você tem aí vamos dizer assim, numa intuição genial, totalmente inédita, né? Uma primeira manifestação daquilo que só seria trabalhado sistematicamente na metade do século XIX. Porque eu estou falando, veja bem, nem estou falando do romantismo que surgiu na literatura brasileira, mas de um romantismo de segunda fase, que seria trabalhado aí por influência dos ingleses aí na metade do século XVIII só, né? Chamado período do ultrarromantismo, por poetas como Álvares de Azevedo, por exemplo, né? O maior de todos dessa segunda fase, um sentimento atormentado, né? Um sentimento pesado, difícil, muito próximo do desejo da morte, né? Daí nós temos uma poesia mórbida. Tudo isso é muito, muito, muito típico do romantismo, da poesia romântica. Mas o Tomás Antônio Gonzaga, de uma maneira, com uma intuição genial, né? Ele antecipa esse sentimentalismo nas liras de Marília de Dirceu. Vamos ver como é que isso aparece, tá? Nesse fragmento aqui da lira 19 da parte 2, prestando atenção como sempre, né? Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, inda Marília, adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata. Busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata. Quando em meu mal pondero, então mais vivamente te diviso. Vejo o teu rosto e escuto a tua voz e riso. Movo ligeiro para o vulto os passos. Eu beijo a tíbia luz em vez de face e aperto sobre o peito em vão os braços. Vamos interpretar, gente. Lá no alto, o lírico diz que está numa triste masmorra. É autoexplicativo, né? Está numa prisão. Uma masmorra é uma prisão
sombria, né? Essa prisão sombria, ó, na sequência tem um aposto explicativo. Ó. Essa prisão é a sepultura de um corpo semivivo. Um corpo semivivo é um corpo que está morrendo, né? Se ele está semivivo, ele não chega a estar completamente vivo, entende? Então ele está doente, moribundo. Então, apesar de ele estar vivo, ele se sente já sepultado naquela prisão. Compreendeu? Só que mesmo assim ele diz, né? Ainda, né? Ainda é ainda. Ainda, Marília, eu adoro a sua beleza. Mesmo aqui na prisão, eu adoro a sua beleza. E ele diz que o Deus amor, amor é o Cupido, né? Ou Eros para os gregos, né? O Deus amor, ele te retrata na minha ideia. Então, o amor, ele tem dó de mim, tá? O amor tem dó de mim, ele é muito extremoso. Extremoso é cuidadoso, preocupado, atento, né? Então, o Deus amor, muito cuidadoso, ele busca que deste modo eu resista a essa dor que me cerca e mata, uma dor imensa. Então, o amor, ele percebe que eu estou sofrendo, eu estou morrendo, e aí ele me dá essa, digamos assim, esse refresco, né? Ele ainda cria na minha ideia a sua imagem. Aí na segunda estrofe, ó. Quando eu penso, né? Quando eu pondero, ponderar é pensar, né? Quando eu penso no meu mal, no meu sofrimento, é aí que eu te diviso, ou seja, é aí que eu te vejo de uma maneira mais viva. Ou seja, quanto mais ele sofre, mais ele pensa na sua musa Marília. Então você entende que nessa segunda parte, ó, se a Fulvestre perguntar o que que tem em comum, vamos lá, ó. O que que tem em comum entre a primeira parte e a segunda? Você vai pensar, putz, acho que não tem nada, né? Ó, veja, na primeira parte você tinha um poeta todo orgulhoso, seguro de si, até meio arrogante, né? Naquele mundo ensolarado, bonito, sensacional, perfeito, cheio de harmonia, de beleza. E agora você tem um poeta desgraçado, né? Quase morto. O que que tem a ver uma coisa com a outra? É muito simples. A semelhança é mais uma semelhança gramatical. Por quê? Marília continua sendo o vocativo, ou seja, o interlocutor. Anota isso aí que é interessante. Pausa o vídeo se você precisar. Marília continua sendo aquele interlocutor adorado, amado, celebrado. Ou seja, a adoração do poeta, aliás, do eu lírico Dirceu, pela sua musa Marília se mantém constante, independentemente do seu estado de espírito. Bom, e vamos encerrar essa análise aqui da Lira 19. Ó. Ele diz: veja o teu rosto, escuta a tua voz, escuta o teu riso. Então, assim, veja que o Deus Cupido implantou na mente do eu lírico a imagem de Marília. Então, o eu lírico acha que a Marília está ali com ele. Claro que não está, né? O eu lírico diz que ele move ligeiros passos para abraçar o vulto da Marília. Por quê? Na sua ilusão, ele pensa que a Marília está ali perto dele. Mas quando ele vai tentar abraçar a Marília, o que ele beija não é a Marília. Em vez da face da Marília, ele acaba beijando a luz tíbia da masmorra. O que é tíbia? Tíbia quer dizer fraca. Sabe aquela famosa expressão, né? O sol nascer quadrado? Só entra aquele fiozinho de sol na masmorra, né? Pela janelinha do. Né? Acho que você está imaginando a cena aí. O eu lírico naquela prisão escura, né? Só entra aquele fiozinho de luz. E aí o eu lírico se ilude. Ele pensa que aquele fiozinho de luz é a imagem da sua musa Marília. Coitado. Então ele vai. Quando ele tenta abraçar, ele vai apertar assim, ó, ao peito que ele aperta? Ele não aperta a Marília, porque ela não está lá, é só uma ilusão. O que ele aperta são apenas, né, os seus próprios braços um no outro. Então ele dá um abraço em torno do próprio peito. Deu para entender? Então olha aqui a tristeza, a desgraça, o desânimo, a angústia do eu lírico. O que nós temos aqui é um texto que tem aí já uma pegada muito próxima do romantismo, um tom, um teor romântico, né? Um caráter romântico. Se eu tirasse o nome da Marília desse poema e desse assim, sem explicação nenhuma, desse para você interpretar sem o nome da Marília, você poderia dizer claramente que se trata de um texto do romantismo. Seria, claro, com todo esse sentimentalismo. Cadê o locus amoenos? Cadê o carpe diem? Não tem. O que nós temos aqui é o locus horrendus, essa masmorra horrorosa, onde o poeta está preso, mas onde ele ainda sente a inspiração do amor. Tudo bem? Então vamos lá, só recapitulando, né? Já encaminhando aqui para a parte final da nossa aula. Na parte 1 de Marília de Dirceu, você tem um eu lírico orgulhoso, amoroso, seguro de si, quase arrogante, né? Tamanho orgulho que ele tem naquela paisagem clássica, né? O locus amoenos. E na segunda parte você já tem, pela biografia do poeta desterrado, você já tem aí uma manifestação do sentimento pré-romântico, né? Que ainda vai se acentuar na terceira parte, tá?
Na terceira parte, nós já temos aí, claro, a finalização do livro, né? O eu lírico ainda mantém a idealização a Marília. Veja só, Lira 3 da parte 3, ó, um fragmentozinho aqui. Vamos lá. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Não verás enrolar os negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Eu já continuo essa lira, mas vamos interpretar essas duas primeiras estrofes aí, né? O eu lírico está falando com Marília, mas no fundo, ele está falando consigo. Ele fala com ele mesmo. Quando ele diz, tu não verás Marília, é ele que não vai ver. Por quê? Porque ele sofreu o exílio. E o que que a Marília não verá? O que que ela nunca mais vai ver? Ele diz, sem cativos tirar o cascalho e a terra, ou da minada serra, né, dos rios caudalosos. O que que ele está dizendo aí? Cativo é escravo, tá? Ele está se referindo aí ao trabalho dos negros escravizados. E por que que ele fala 100 cativos? É um número redondo, grande, digamos, né? Podia ser 1.000, 1 milhão, 10 milhões, não importa. 100 cativos. Então, você não vai ver mais, Marília, os grupos de escravos trabalhando, minerando. O que ele está falando aí? Da exploração, né? Do extrativismo mineral de Vila Rica e dos arredores. Tá? Então, ele está fazendo um retrato do contexto econômico e do contexto de trabalho da época e do local. Lembra, a FUVEST pode questionar não somente o aspecto literário, mas o aspecto histórico, econômico, político. Qual é o contexto que está sendo retratado aí? O contexto de extrativismo mineral, ou seja, né, a produção econômica do período. Mesma coisa na segunda estrofe, ó, quando ele diz, ó, tu não verás enrolar os pacotes negros das secas folhas do fumo cheiroso. O fumo cheiroso aí, é o tabaco, né? Tabaco, fumo, é o mesmo elemento. Então, está falando de uma outra atividade econômica, né? A plantação e a colheita do fumo, e depois o fumo sendo enrolado, né? As folhas do fumo sendo enroladas para exportação nos pacotes negros. E você também não vai ver a cana, né? Escorrer o seu sumo através das rodas dentadas. Aí você deve deduzir que o eu lírico, Dirceu, está falando sobre a moagem da cana, ou seja, né, a extração do sumo da cana pelas rodas do engenho. As rodas dentadas são as rodas do engenho de açúcar. Então nós temos três atividades econômicas retratadas aí: a mineração, né, a plantação, né, e a exportação do tabaco, do fumo, e ainda, né, o trabalho nos engenhos de açúcar. Então, nós temos aí três atividades econômicas, e tudo isso o Lírico está dizendo. Então, Marília, você não vai ver isso aí nunca mais. Sendo que, no fundo, Dirceu está dizendo isso para si mesmo. Por quê? Ele é que foi exilado. Se agora nós não temos mais aí, né, nós estamos distantes, nós estamos exilados, né, do trabalho na colônia brasileira, o que que resta ao eu lírico fazer? E aí nós temos o nosso último ponto de análise com essas duas estrofes. Vamos ler com atenção novamente. Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos. Ver-me-ás folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Se encontrares louvado uma beleza, Marília, não lhe invejes a ventura, que tens quem leve a mais remota idade a tua formosura. Isso aqui já está no finalzinho do livro. Vamos interpretar o que que o eu lírico quer dizer, né? Bom, primeiro você tem que entender que o Dirceu, apesar de muito sofrimento, muita tristeza, toda aquela angústia pré-romântica, de certo modo, no finalzinho da terceira parte, que também é o finalzinho do livro, né? De certo modo, ele já está resignado, já está conformado com o seu exílio. E ele diz assim, né? A sua amada imaginária. Você vai ver, né? Tu verás em cima de uma mesa espaçosa, você não vai ver mais o trabalho manual, né? Quer dizer, o trabalho do negro escravizado, o trabalho do, do trabalhador manual, né? Quer dizer, o trabalho com cana-de-açúcar, com fumo, etc. Você vai ver agora livros, grandes livros, livros volumosos, né? Livros que têm enredados feitos, livros de vários casos. Livros de quê? Livros de direito. Como é que eu sei que são livros da área do direito? Porque eu vou folhear esses livros aqui. Ó. Tu me verás folhear os livros e decidir os pleitos. O que são pleitos? Pleitos são processos judiciais. Então você tem aqui claramente o pastor Dirceu
Olha só, o pastor Dirceu fazendo uma referência ao poeta Tomás Antônio Gonzaga. Deu para entender? Vamos ver de uma maneira um pouquinho melhor, então. O pastor Dirceu diz que aquela visão externa, aberta, rural, com uma plantação de fumo, com os minerais, aquela coisa toda, já não existe mais. Estamos longe daquilo. Agora, o que que resta? Resta ao poeta voltar a si mesmo, né? Mexer com os papéis do direito. É isso que eu vou fazer agora, né? O que você vai ver sou eu mexendo nos livros, né? Nos enredados livros, né? E decidir de novo processos judiciais. E aí, para encerrar a nossa análise, na última estrofe, o lírico diz: se você, Maria, né? Se tu encontrares louvada uma beleza, ou seja, se você encontrar uma mulher, uma musa mais louvada do que você, não fique com inveja dela. Não fique com inveja da sua aventura, ou seja, da sua felicidade, do seu destino. Sabe por quê? Porque você, Marília de Dirceu, você tem uma pessoa que leve à mais remota idade a tua formosura. O que que isso quer dizer? Não fique com inveja das outras mulheres, porque eu, Dirceu, eu vou levar a sua beleza, vou cantar a sua beleza, vou falar de você daqui para frente, até a mais remota. O que que é remota? Remota é distante, tanto no passado quanto no futuro. No caso aqui é o futuro. O que que o lírico está dizendo? Que ele vai levar a imagem da beleza de Marília para o futuro. E sabe o que é mais interessante, gente? Você que está me ouvindo aí? O Gonzaga conseguiu fazer isso. Estou eu aqui, né? Preparando você para o vestibular 2025, né? A gente já andou aí exatamente um quarto do século XXI, e nós estamos lendo um texto aqui de 200 anos atrás, em que o pastor Dirceu está louvando a sua musa Marília. Então ele conseguiu, né? Então ele conseguiu levar até a mais remota idade, até um futuro distante, a imagem da formosura da sua musa. E certamente daqui a muitas décadas e talvez séculos, né, uma figura como eu, uma figura como um professor, esteja levando para os seus alunos do futuro essa mesma imagem. Olha que interessante, né? Então, para fechar aí o nosso ponto de análise, né, e já encaminhando para o finalzinho, né, para o encerramento da nossa aula, eu quero que você se recorde das seguintes situações. A obra Marília de Dirceu. Então, é uma coletânea de poemas. Esses poemas são muito irregulares no seu sentimento. Então, vamos lá. Numa primeira parte, você tem o sentimento clássico, Árcade, de idealização da Terra, de bucolismo, lembra-se, em que nós temos o trabalho com os lemas horacianos, locus amoenus, fugere urbem, carpe diem, né? O poeta tenta convencer a sua amada, ele tenta seduzir, né, a sua Marília, indicando para ela que seria um bom negócio estar com ele, fazendo o carpe diem, né? Ou seja, desfrutando de todas as benesses, né? As belezas que o campo tem para oferecer. Só que todas essas maravilhas, elas são simplesmente varridas do mapa quando nós entramos na segunda parte e encerramos com a terceira, que é quando nós temos o quê? A substituição desse locus amoenus por um locus horrendus, que é uma antecipação do romantismo. Então, coisas que você não pode esquecer na análise textual. O locus amoenus é trabalhado numa primeira parte do texto. Depois você tem uma antecipação romântica, né? Um estilo que nós conhecemos como pré-romântico, em que o poeta substitui essa idealização da paisagem por uma masmorra, que por sua vez se refere diretamente ao quê? Ao estado em que o poeta, não o pastor Dirceu, mas o poeta Gonzaga vivia, já que ele estava longe da sua amada e também longe da sua terra. Ele ficou preso no Rio de Janeiro, depois foi julgado no Rio de Janeiro e finalmente desterrado para Moçambique, onde você sabe, ele viveu uma vida boa, né? Ele viveu uma vida boa em Moçambique, do ponto de vista material, chegou a se casar, inclusive, já falamos disso. Só que ele nunca mais reencontra a sua amada e a sua terra. E esse sentimento de vazio, de falta, de amargura, de rancor, de tristeza, acaba inspirando um sentimento que seria mais tarde desenvolvido, bem mais tarde, na poesia romântica de segunda fase. Certo? Muito bem. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento do nosso slide, né? Espero que você tenha prestado aí
maior atenção nisso, com certeza. Então, stop share aqui, vamos voltar para a nossa aula. Isso, estamos juntos de novo. Espero que você não se assuste com a minha visão em tela cheia. Para fechar nossa aula, pessoal, não saia do vídeo ainda, preste atenção. As questões da FUVEST, tanto de primeira quanto de segunda fase, costumam ligar a interpretação do texto com uma abordagem biográfica, uma abordagem histórica, social e política, como a gente fez. Acho que isso está bem claro para você, tá? É isso. Volte esse vídeo quantas vezes você quiser e precisar. Eu espero que tenha sido clara essa exposição. Sobretudo, espero que tenha sido útil e que seja útil aí mais para o fim do ano, quando estiverem próximos aí, né? As datas de primeira e de segunda fase da FUVEST. Lembre-se que Marília de Dirceu, por ser uma obra clássica, ela é uma obra que pode cair em qualquer prova, viu? Pode aparecer em qualquer vestibular, qualquer exame, qualquer concurso que você venha participar, que você venha a enfrentar. A FUVEST é só o principal, né? Porque ela escolheu Marília de Dirceu como uma das suas obras obrigatórias. Caiu ano passado, pode voltar a cair esse ano, né, para 2025, portanto, você deve ficar atento. A gente vai se encontrar outras vezes ainda, né, para análise de outras obras literárias, tanto de FUVEST quanto de Unicamp. Eu vou ficando por aqui, tá? O meu abraço para você, né? O meu desejo de sucesso para você, não só na FUVEST, mas em qualquer vestibular que você venha a enfrentar. Espero que essa aula tenha feito sentido. Eu fico por aqui, pessoal. Sou o professor André, de Literatura da Oficina do Estudante. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.